Um personagem símbolo da imigração italiana. Um pouco herói, um tanto anti-herói, mas suas histórias resistem ao tempo. Ele nasceu em 1924 nas folhas do jornal Estafeta Riograndense. Virou livro, foi para o teatro, virou boneco e até estátua. Sua última aparição foi nas folhas do jornal Correio Riograndense dessa semana. O programa Páginas de hoje vai contar para você a vida e a história de Naneto Pipeta. Um capuchinho chamado Frei Paulino Bernardi, que é um natural aqui do interior de Caxias do Sul, foi designado para ser um dos redatores do Correio do então Estafeta Riograndense. O ano era 1924. Aquiles Bernardi, ele foi um frei capuchinho e ele imaginou de contar essa história do Naneto Pipeta escrevendo um capítulo por semana no Correio Riograndense. Ele era um dos diretores do Correio Riograndense em 1924 e ele tinha uma missão, aumentar o número de assinaturas. E também ele se propôs de contar a verdadeira história da imigração, segundo ele, porque não estava bem contada. Para estimular a perseverança, a renovação de assinaturas de quem já era assinante, ele decidiu criar um seriado que era uma coisa que se publicava com frequência nos jornais da época e inclusive no exterior, mesmo obras literárias publicadas em capítulos. Então, mantinha a atenção do leitor e ele tentou usar este argumento, acrescentando, evidentemente, a criação de um perfil, de um personagem que representasse um pouco o herói imigrante italiano, ou, digamos, o sonho do imigrante italiano. L'America, pensava Naneto, cosa sarà questa América? Che la sipia na gran cucanha? L'America, mi dico che la ha di essere un brolo pieno di grazie del Signore, e ha di essere un paese dove si mangia solo bussolà. A América, pensava Naneto Pipeta. O que será esta América? Será que ela é uma grande cocanha? Eu digo que a América há de ser uma grande cidade que leva os pobres de automóveis à procura da fortuna. Ela há de ser uma grande feira, onde quem compra barato paga pouco e quem não compra nada vai embora com seu dinheiro, me dizia meu padrinho. Que coisa linda é a América! Então ele criou este personagem e colocou na boca deste personagem a língua que se falava aqui nos ambientes da região. Foi o primeiro texto escrito não em língua nacional, não em língua portuguesa, mas por isso mesmo ele teve um papel, não diria civilizador, mas teve um papel de entretenimento num universo cujo lazer consistia no jogo da mora, no jogo das cartas, nas bochas. Então, acho que ele criou isto, ele conseguiu manter este seriado durante um ano, todo o ano de 1924 e janeiro de 1925. Então, acho que ali, esta é o surgimento do Naneto Pipeta. O narrador conta como ele nasce, quem o leva na pia batismal, e, enfim. Mas não se detém muito em que consiste essa infância. Ele vai logo para uma adolescência,
que coincide com o grande primeiro resultado da grande imigração. Então nós temos algo daquela raiz imigrantista originária. Hoje as novas gerações podem se distanciar, podem até não entender, que há dificuldade, evidentemente, mas há gerações intermediárias que vão repassando este assunto. E a cada pouco isto vai ressurgindo. A narrativa de Naneto se desdobra e se amplia e vai de um estado para o outro por causa dos filósofos. Nos anos 40, foram montados estes textos para a edição de um livro. E este livro foi de grande sucesso. No início dos anos 50, eu lembro deste livro na minha família, que era um livro assim que era lido, tipo assim, não tem nada para fazer quando chove, chama as crianças e lê o Naneto Pipeta. Eu conheci o Naneto Pipeta com as histórias que meu pai me contava quando eu era criança, normalmente no domingo à tarde, sentado numa sombra, na grama, e ele lia o Correio Rio-Grandense. Então isso era um momento de, além de ler, contar coisas que tinham no jornal, ele contava as histórias dos nonos e das coisas que ele ouviu falar e que contavam para ele também. Então o Naneto para mim surgiu nessa época como uma referência de pequenos episódios que ele contava sobre a descoberta da batata, como é que ele se engasgou comendo batatas e que ele tinha medo dos macacos, que ele corria se esconder e que ele achou que as bananas eram salame. Diziam para ele na Itália que no Brasil tinha pianta de salame. E a pianta de salame para ele, quando ele viu aquelas bananas, aquela bananeira, ecco, na pianta de salame. E na verdade eram as bananas, ele não conhecia. Então o Naneto, quando descobriu, começou a comer, ele achou que boas que são essas bananas. Entre as malandragens do Naneto, tinha uma que tinha a ver muito com a nossa realidade do meio rural onde eu vivia, e os potreiros, e o gado leiteiro, e as vacas, etc. e tal. E um dia o Naneto decide pegar urtigas e colocar debaixo do rabo de uma das vacas, né? E ninguém mais segurava aquele gado no potreiro, né? Então, para nós, as crianças, isso estava bem ilustrado no livro, então é uma coisa que marcou, né? A oralidade foi importante porque permitiu que eles falassem, contando nos filós as próprias histórias. E eles cantavam nos filós, né? Então, a oralidade teve o lado do salvamento da memória. Porque era uma linguagem que as pessoas ainda compreendiam, mesmo as crianças e os jovens entendiam, e era uma história interessante. E as literaturas disponíveis, a literatura disponível, os livros, eram raros assim na colônia. É uma narrativa para os pobres. A cocanha é um mundo idealizado onde os rios são de vinho, as aves já caem cozidas do céu diretamente no prato, enfim. O Naneto Pipeta é um ícone da imigração italiana. Ele é o representante dos sonhos daqueles imigrantes que vieram no século XIX para a nossa região, pobres, famintos, necessitando de conquistar um espaço, de fazer a cucanha, como se diz a expressão italiana. Quer dizer, buscar uma nova sorte, buscar um novo mundo, buscar uma vida melhor. Para mim, o Naneto Pipeta é aquele fio condutor das gerações que vão se sucedendo e que, ciclicamente, este fio aparece
ciclicamente ele aflora em momentos da história ou das famílias ou das pessoas e ele vai sendo mantido. Essa longevidade do naneto reinventado é que autoriza este universo cultural, né, ao qual pertence grande parcela, né, dessa região, permite rir de si próprios por não terem tido a coragem de fazer. Naneto nasceu com a ideia de se levar teatro para as comunidades do interior. Que o Misery Colony tinha já essa proposta de trabalhar o teatro nas comunidades com 4, 5 histórias de nossos imigrantes. E o personagem Naneto, ele estava muito forte no todo esse interior. E o Misery pensou em pegar esse personagem para montar uma peça de teatro baseado nessa história. É um momento, vamos dizer assim, um momento da graça, da emoção, de poder olhar para a própria história e dizer, bem, este percurso nós fizemos, então agora vamos contá-lo. Vamos contá-lo que nós não tivemos a ingenuidade de achar que a América realmente fosse a cocanha, onde os rios eram divinos. Nós tivemos que plantar a videira para termos o nosso vinho, que não era um rio, não. Era um modesto garrafão quando conseguíamos tê-lo. Pedro Parente foi a pessoa, por ser o ator melhor que o Misery tinha, por ser o líder, por ser reconhecido pelo seu bom humor e pela facilidade de improviso, foi escolhido para interpretar o Naneto Pipeta. E começou então as apresentações, foram durante 10 anos em todas as comunidades de Caxias do Sul, muitas cidades aqui do Rio Grande do Sul, da região italiana, várias cidades de Santa Catarina e algumas do Paraná. E algumas cidades da Itália receberam este espetáculo. Posso dizer que eu herdei o Naneto do Misery Colony, né, que todo mundo acho que conheceu o Naneto assim fortemente, mais vivo assim com o trabalho que eles desenvolveram, né, da história Naneto Pipeta através do consagrado ali Pedro Parente. Eram histórias normalmente ouvidas, se não lidas no livro, e principalmente sutilezas de valores e de conceitos que o Naneto tinha consigo. Ele tinha essa essência de algumas coisas que as comunidades preservavam e achavam bonito aquilo. Uma espontaneidade, respeito aos princípios religiosos, cultivando os valores de família. E o Naneto, quando ele foi escrito com essa intenção. Nessa época, o Pedro Parente fazia em São Marcos, numa rádio, um programa dominical, onde ele contava essas histórias e usava a linguagem toda do Naneto e a linguagem, digamos, do italiano usual, do italiano. E nessa conversa se falou então que o jornal estaria completando 90 anos e chegamos a um acordo fácil que não precisa nem brindar, que nós traríamos de volta ao Correio Rio-Grandense o Naneto Pipeta. E aí que se chamou El Ritorno de Naneto Pipeta. Non son mia morto no, e poi me vedrete que su questo giornale. Então eu não morri não, e vocês verão que eu vou aparecer neste jornal. Então acho que é a consequência, digamos, do Naneto ter passado das páginas do jornal para o livro, para a literatura, para as edições, em seguida ter passado para o palco, através do grupo Misery Colony,
E especialmente por ter, digamos, feito uma viagem ao exterior, retornado à sua terra. E o retorno para Dona Neto como personagem ao norte da Itália foi, assim, um sucesso muito grande, foi uma receptividade, assim, extraordinária. E se deve, efetivamente, ao Pedro Parente essa capacidade de ir buscar, no recôndito, digamos, do herói e do anti-herói, facetas que não neguem, digamos, a sua origem, o seu surgimento como personagem, porém que vão constantemente adicionando novos elementos da cultura atual. O fato de ele resgatar as histórias desse personagem, ressuscitá-lo e trazê-lo de volta às páginas do Correio Rio-Grandense, com algumas histórias impagáveis, acho que ninguém supera, talvez até hoje, as histórias do Pedro Parente. Quer dizer, o Pedro Parente era misturado. Lá pelas tantas não se sabia se era o Pedro ou se era o Naneto. Quando ele vestia o personagem, ele se transformava. E na Sinimbu, ele animou muitos desfiles da Festa da Uva, ele sozinho, ou um carro alegórico com Misericolone, fazendo brincadeiras, ele animava festas. Então eu lembro o Naneto Pipeta nessa figura viva que foi criada pelo Pedro Parente. E quando ele faleceu, eu fiquei meio assim, né? E agora? Como é que eu vou continuar essa criação, resgatar esse Naneto? E ao mesmo tempo pensei mais fortemente que agora era a hora de estar puxando o Naneto de volta, e na linguagem do boneco, que seria uma linguagem diferente, né? Eu comecei a construir ele, acho que foi no final de 99, 2000. O Pedro Parente ainda estava vivo, e eu me lembro que eu cheguei a comentar com ele, ó, que eu estava pensando em fazer o Naneto Pipeta, e eu ia pedir ajuda para ele já, direto com o cara que fazia, que é um outro ator fazer igual. Eu acho que jamais vai acontecer alguém vivenciar tão fortemente o Naneto Pipeta. Mas como boneco, uma outra linguagem, ele poderia estar nascendo dessa forma. Em 2002, acredito que na Festa da Uva, o Paulo Nazareno me mostrou, nós estávamos preparando o desfile, ele me chamou junto a uma Kombi que ele tinha e ele queria me mostrar uma coisa. E ele me mostrou o projeto do Naneto em forma de boneco, mais ou menos 1 metro de altura, manipulado com as mãos e os pés. E a partir daí ele pegou vida, mas dentro das características deste personagem criado pelo Pedro Parente. Lá quando eu fui apresentar em Seguzino Seguzino, é a palavra bonita, não? E aí, eu estava apresentando e a freira se apaixonou por mim. Sim, ela ficava louca, queria dançar o tempo todo. Mas foi legal porque ajudou no espetáculo, né? Ela ficava sempre faceira quando eu chegava. Depois, no final, me abraçou. Ficou muito contente ela, Fizemos apresentações em 7, 8 cidades da Itália, sempre muito bem aceito. Reconhecido como um personagem que tinha identidade com eles, com as comunidades dos pequenos municípios italianos. Pra gente foi uma satisfação, assim, tanto para mim como para ele, que ele agradou as pessoas e fez o papel que ele já havia feito antes, né? Só que de uma forma mais lúdica um pouco. Porque o Naneto tem essa questão muito infantil, né? Tem uma brincadeira de criança e ao mesmo tempo uma malícia de adulto, assim, né? Ele anda por esses universos, assim. Quando eu penso assim que eu tenho que fazer um trabalho, eu penso, eu vou lá brincar. E daí brincar é legal, não? Então sempre tem criança, noninha. Toda a gente gosta de brincar comigo, tocam na gaita. Podia tocar uma gaita depois pra gente, não? Podia. Então, daí depois eu vou tocar para nós se despedir. E em 2000, em novembro de 2000, com o falecimento dele, depois de 90 textos escritos no Correio Rio-Grandense, a gente pensou, não dá para deixar o Naneto fora do jornal 74 anos, como já tinha ficado ausente nas páginas do Correio Rio-Grandense. Então o Ferrovílio, em Porto Alegre, contatou alguns amigos que valorizam muito o Talian e ele sabia também que valorizavam o personagem. Silvino Santin foi o primeiro, de Santa Maria,
que começaram a escrever e se dispuseram a escrever. O Rovílio Costa escreveu no jornal um texto em italiano e disse que dentro de cada um está escondido um naneto pipeta. E aí pensei, puxa, eu tenho tantas historietas, tantos fatos pitorescos na minha vida, fatos que realmente aconteceram, e que se eu incluir o naneto nessas histórias, vou dar um outro, digamos, uma outra roupagem, fazer uma outra abordagem desse personagem tão interessante, surgido no Correio Rio-Grandense e que hoje continua sendo publicado. O Naneto Pipeta, tem gente que pensa que ele foi um personagem de verdade, né? Mas ele criou vida pelo pensamento das pessoas, e eu acho que o Naneto é cada um. Eu, na Itália, eu identificava o tio do Naneto, o vô do Naneto, porque pessoas que ao natural já se veste como Naneto, aquela calça um pouquinho curta, né? A camisa xadrez, assim, a coisa muito Naneto, né? Aquele chapéuzinho que eu via, digo, ó, esse aí é o Naneto escrito, sabe? Tu vê, tu for aí no interior, tu vê muitos Nanetos. Há tantas outras histórias depois do retorno, através das colaborações, que as pessoas foram recolhendo fatos concretos das famílias, das comunidades, e foram colocando isso nos capítulos do Naneto, e é um repositório de informações da imigração impressionante. E acho que tem uma importância, talvez, que a gente não se dê conta, que é o resgate, a valorização e, principalmente, a manutenção do nosso italiano, que hoje é língua reconhecida no país, né? Em novembro foi reconhecida como uma nova língua e que nós não podemos perdê-la de jeito nenhum. Então, é o personagem que perpassa, que troca, que muda de tempo, que ressurge, mas que não abandona suas características. Porque ele está presente no dia a dia das pessoas, ele tem aquele perfil típico de pessoa do interior, né? Ingênuo, ele pode ser assim até um pouquinho desastrado, ter um perfil quase de anti-herói, mas ele não deixa de ser assim cativante. Então a gente lê, quando estuda a literatura, né, aqueles grandes personagens que já são mitos e que todas as literaturas retomam. O Naneto é um pouco este mito que aqui no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, absorveu, digamos, a evolução da imigração italiana e continua conduzindo com o seu lado um pouco brincalhão, um lado cômico, mas é um fundo, digamos, tem fundo cultural nisso, né? Buonasera, buonasera! Eu sou Naneto Pipeta e é um grande prazer, uma honra estar aqui presente apresentando para vocês. Agora eu vou tocar aqui a minha sanfona. Não vou dizer que eu vou tocar a sanfona, todo mundo vê que é uma sanfona.